Capítulo 22 do livro do profeta Jeremias diz assim: Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e fala ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e teus servos e teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça e livrai o expoliado da mão do opressor. E não enganeis e nem façais violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se efetivamente cumprirdes esta palavra, os reis que em lugar de Davi se assentam sobre o seu trono entrarão montados em carros e em cavalos pelas portas desta cidade, eles, seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: como Gileade és tu para mim, e como a cabeça do Líbano, mas certamente que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, que cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão junto a esta cidade, e dirão cada um ao seu companheiro: por que fez assim o Senhor com esta grande cidade? Então eles responderão: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e adoraram outros deuses, e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente pelo que vai, porque não mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor sobre Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. Antes morrerá no lugar para onde o transportaram cativo e não verá nunca mais esta terra. Ai de quem edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, servindo-se do trabalho de seu próximo sem remunerá-lo, não lhe dando o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre janelas e a forra de cedro e a pinta de vermelhão. Reinarás tu, porque tens serras em cedro. Acaso não comeu e bebeu o teu pai, e praticou o juízo e a justiça, e por isso lhe sucedeu bem? Ele julgou a causa do aflito e do necessitado, e então lhe sucedeu bem. Não é isso, porventura, conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levá-la a efeito. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para o bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e em Bazã levanta a tua voz e clama por todas as partes, porque todos os teus amantes estão destruídos. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Esse foi o teu caminho desde a tua juventude, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente te envergonharás e te confundirás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores, dores como de uma mulher que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá,
fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. E te entregarei na mão dos que procuram a tua vida e na mão daqueles diante dos quais tu temes, sim, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti, a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles desejam voltar, para lá não voltarão. É este homem Jeconias um vil ídolo quebrado, ou um vaso de quem ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele toda a sua geração e lançados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, um homem que não prosperará nos seus dias. Porque nenhum homem de sua geração prosperará para que se assente no trono de Davi e reine mais em Judá. Capítulo 22 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre a profecia contra Jeconias, que também era chamado Joaquim. Essa profecia se diz sobre o comportamento que devemos ter. Quando Deus fala sobre Judá, Deus conhece o coração daqueles que querem adorá-lo, que querem servi-lo, que querem ouvir a sua voz. Quando nós compreendemos que os nossos erros, falhas, nos levam muitas vezes para perto de Deus, mas somente aqueles que entendem que devem se arrepender, que devem tomar um comportamento diferente. Porque se nós continuarmos nos mesmos comportamentos, nós não avançamos. Nós não conseguimos andar, as fraquezas das nossas pernas nos levam a ficar cabisbaixos. Devemos aprender como Davi, que mesmo errante, que mesmo falhando, ele não abandonou a sua fé. E quantas vezes nós que erramos, falhamos com o Senhor, caímos e tropeçamos, ficamos distantes da palavra de Deus, distante da presença do Senhor, distantes do Senhor. Todos os dias nós devemos conversar com o nosso Deus. Todos os dias nós devemos entender e compreender a sua palavra. Todos os dias nós devemos compreender quem é o Senhor, Deus dos exércitos na nossa vida, porque nós nos aproximando dele, ele nos livrará das mãos dos nossos inimigos. Ele nos abençoará, as bênçãos nos alcançarão, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso grande general. O Senhor é o Deus que prova a intenção dos nossos corações. Quantas vezes nós erramos, tropeçamos, caímos, falhamos, desvirtuamos-nos dos caminhos do Senhor para seguir os nossos próprios caminhos, para querer a nossa vontade, para saber que nós estamos diante daquilo que é a nossa vontade. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E como saber a vontade de Deus? Através da sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós entendemos que a ira do Senhor, muitas vezes ela se levanta porque o Senhor, ele nos ama. E o Senhor, ele quer Israel perto dele. O Senhor quer o povo de Israel adorando ele, ouvindo a sua palavra e compreendendo que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós compreendemos essa profecia, nós entendemos que deixar a aliança do Senhor e adorar outros deuses, servir outros deuses, é provocar a ira do Senhor. Quando nós entendemos que diante de um processo, muitas vezes parece que não vai terminar, dura-se anos, dura-se meses, duram-se dias, e dependendo do nosso processo espiritual, nós precisamos compreender que o Senhor está nos moldando e nos preparando para algo maior. O Senhor está nos moldando e nos capacitando para entrar na terra prometida.
O Senhor está nos alicerçando. E quando nós abandonamos a aliança com o nosso Deus, o Senhor, ele nos entrega ao deserto. E o que é o deserto? O deserto é um lugar de muito calor, de sofrimento. E muitas vezes nós não queremos estar nesse deserto, mas muitas vezes nós precisamos do deserto para nos lapidar. O deserto é aquele lugar que vai nos capacitar, que vai nos lapidar, que vai nos tirar toda a avareza, vai tirar todas as coisas ruins da nossa vida, para que nós possamos enxergar quem é o nosso Deus, enxergar o que Deus faz, entender as coisas que o Senhor faz, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o Deus glorioso. E muitas vezes nós falamos para o Senhor, Senhor, será que eu faço isso? Senhor, que eu faço aquilo? O que eu faço? Senhor, me ensina e me ajuda. E muitas vezes, pela nossa incapacidade espiritual, muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos a justiça do Senhor. Porque quantas vezes nós queremos ajudar aquele ou aquela em que Deus está lapidando? Quantas vezes nós queremos estender a mão àquele ou aquela que o Senhor está moldando? Quantas vezes nós queremos estender a mão, dar ajuda àquele que o Senhor quer capacitar? Porque muitas vezes aprendemos com a dor, através do sofrimento, que a promessa de Deus, ela chega na hora certa, no momento certo. E o que a palavra quer dizer aqui é que quando nós damos ouvido ao Senhor, a palavra do Senhor, nós andamos por caminhos de bênção. Mas quando nós não damos ouvido aos caminhos do Senhor, nós andamos caminhos de maldição. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos estudar, meditar nessa palavra, para que o Senhor edifique as nossas vidas. Que possamos ser edificados pela palavra do Senhor neste dia e que possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.